Eu quero falar um pouco sobre magias e a segurança da mulher, tá? Porque nós vivemos numa sociedade na qual a taxa de feminicídios é muito alta. Eu vim de uma família na qual eu cresci vendo minha mãe sofrendo agressões físicas e diariamente eu acabo atendendo pessoas, mulheres em sua grande maioria, tipo 99,9% das vezes. E essas mulheres, elas são vítimas de todo tipo de abuso físico, emocional, mental e agressões físicas também, né? E aí eu quero trazer para vocês uma clareza sobre a questão das magias, né? Eu faço adaptações de magias como adoçamento, né? Amarração, vira pensamento, chora nos meus pés. E eu estudei muito sobre esse tipo de magia porque realmente eu fiz uma adaptação. Eu investi esse trabalho para que fosse utilizado para coisas mais no meio de conseguir um dinheiro, conseguir uma oportunidade, né? Mas trabalhos amorosos eu fico com um pouco de receio de passar. Por quê? O trabalho sendo bem direcionado é assim como o adoçamento. Você faz um adoçamento numa pessoa e às vezes você pega ranço dessa pessoa e você não entende por quê. Tem um motivo. Antes do trabalho adoçar outra pessoa para querer se interessar por você, ele vai adoçar você, para você ter uma autoestima boa. E nessa brincadeira, pode ser que você olhe pro lado e pense: é essa bosta que eu quero como homem ou como mulher na minha vida? E aí você pega ranço da pessoa de forma gratuita. Eu sempre aviso, mas o consulente nunca escuta essa parte. Ele escuta a parte do vou prender um macho, tá? E aí os outros trabalhos que eu fazia, eu parei de fazer. Porque ao mesmo tempo que existiam homens abusadores, existem mulheres que são completamente surtadas. Vamos ser sinceras. Se o cara ele te trata como lixo, por que você quer adoçar, amarrar, prender ele do seu lado? E nessa brincadeira, jogando por muito tempo com algumas mulheres, eu percebi que boa parte delas querem se amarrar ou se adoçar com homens que não valem o que o gato enterra. Eu sei que eu não posso interferir nisso, né? Porque isso já tem a ver com a parte do livre-arbítrio do próprio consulente. Mas se o consulente ou o próprio oráculo me fala que a pessoa é agressiva, violenta, abusadora, que não te deixa trabalhar, estudar, ver sua família, por que eu vou te prender numa pessoa dessas? E principalmente, se eu te prender numa pessoa dessas e ela começar a ser agressiva com você, ser possessiva com você, te prender ainda mais e deixar tudo mais sufocante. Se você for vítima de feminicídio após esse ritual, eu falo por conta de uma situação que aconteceu e eu fui reportada há alguns meses de um local no qual eu frequentava e que essa moça ela sofria diversas traições, inclusive durante o relacionamento dela, durante a gravidez dela, na verdade, desculpa. Nas duas gravidezes, ela foi traída por esse cara. Ele não ajudava ela financeiramente, mas gostava de bancar e cestar com os amigos, de bancar e cestar com a família. Mas quando ela pedia dinheiro para poder comprar um leite, alguma coisa das crianças, ele se recusava ou fazia corpo mole e sempre tinha a mãe e a irmã para apoiar. Essa moça conversou com o meu Exu e conversou comigo por diversas vezes. E o aconselhamento sempre foi o mesmo: sai dessa relação. E aí, uma bela consulta, né? Ela marcou uma consulta de 1 hora, nós vimos a relação dela e tava falando: olha, você vai descobrir a traição de uma forma muito cruel. Muito mais grave do que já foi até hoje. E as coisas podem ficar bem complicadas pra você. Após isso, ela descobriu, eles ficaram separados de corpos dentro da mesma casa e todo mundo do terreiro sabia dessa situação. Até o momento que ela decidiu, né? Porque o jogo falava: ou você abre a relação para ele ficar com quem ele quiser e você também ficar com quem você quiser, ou você separa. Porque ele não vai deixar de te trair. Aí ela pegou a traição
O cara, na verdade, nem pegou a traição, né? O cara simplesmente ele sumiu uma semana e não voltou pra casa, sendo que tinha 2 filhos menores de 7 anos de idade dentro de casa. Pra ficar na casa da amante e dar pro filho da amante o que ele não dava dentro de casa. Ok, bacana. E aí, o que aconteceu? A consulente, né, depois disso, começou a colocar ele separado de corpos. E aí ela, como uma vingança, foi se envolver com o melhor amigo dele, que morava onde? Na casa de cima. Na casa de cima, olha a merda. E nisso, logicamente, porque não queriam ajudar ela, queriam ver o circo pegar fogo. E por diversas vezes eu vi essa conversa. Só que ela era doente de ciúmes pelo cara, e o cara era doente de ciúmes dela. Só que, né, os dois não conseguiam ficar juntos em paz porque ele não segurava o negócio dentro das calças. E aí, o que aconteceu? A mãe, a irmã, o pai desse rapaz, todo mundo sabia que o melhor amigo dele, que morava na casa de cima, estava interessada na mulher. E incentivaram ela a ficar com esse cara. Eu não sei o que aconteceu, porque depois disso eu fui embora. Porque pra mim eu acho que tem coisas que é dentro do senso ético, né? E depois de 2 anos eu fiquei sabendo que essa moça ela foi agredida. E que ela postou tudo no Instagram. Os roxos, os machucados, todos os detalhes disso tudo. Se eu tivesse oferecido pra ela uma amarração, um adoçamento, se eu tivesse falado continuando essa relação, como que ia ficar o meu coração após isso ter acontecido? Eu seria responsável junto. E aí o que acontece? Nada contra quem faz, né? Porque se eu tenho os conhecimentos, eu poderia também estar fazendo. Mas eu acho que sendo uma pessoa que cresceu num ambiente cheio de violência doméstica e vendo que muitas mulheres se sujeitam a esse papel porque acham que não vão conseguir coisa melhor, como se o homem ele fosse a última via para elas terem felicidade plena, sendo que esses homens às vezes o negócio nem sobe direito. O cara ele prefere apostar no jogo do tigrinho do que bancar os seus próprios filhos. E prefere estar com os amigos, encher a casa de macho, do que ficar com você. Sendo que esses amigos e esses familiares apoiam que ele coloque um par de chifres na sua testa. Por que que eu, sabendo de tudo isso, vou fazer algum tipo de trabalho amoroso pra você? Isso é ética. Primeiro que eu tenho magias aqui que são simples, de efeito rápido, que vira e mexe eu coloco aqui nos meus status, mas que os efeitos são rápidos. Outra coisa é eu fazer pactos e coisas muito pesadas, nas quais eu sei que você vai se lascar com isso. Ah, mas você tá recebendo por isso. Tanto faz. Eu não quero receber por isso. Mas você vai perder clientes, Aline? Vou. Perdi por muitos anos, inclusive. Mas olha só, a minha dignidade tá intacta. Não, mas eu recebi pelo trabalho e tô com uma cliente que se foda. Uhum. Tá bom. Se você trabalha desse jeito, nada contra você. Mas eu não conseguiria dormir à noite sabendo que eu amarrei a minha consulente num bosta. O problema é seu se você faz. Inclusive, continue fazendo. Nada contra o seu trabalho. Como eu disse, não é uma indireta ou indireta a qualquer magista. Mas é sempre bom a gente abrir um oráculo e ver a vida do consulente antes de topar um trabalho desse. Até porque tem muitas pessoas que ficam completamente obsessivas. Pegam empréstimos consignados para fazer trabalhos como esse. Pegam dinheiro emprestado com familiares, com amigos, com parentes. Porque vem aquele cara como se fosse o suprassumo do universo. Ou vem aquelas mulheres, e vamos colocar isso também pra mulheres, porque não é toda mulher também que... Olha, gente, tem horas que a gente precisa largar a mão de algumas pessoas. Então não é toda mulher também que presta não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não é porque eu sou mulher que eu vou... Até porque eu pego muito caso, né? Mas vamos lá. Por que eu vou te amarrar um cara que é feio, desempregado, que mora com os pais e que
Você banca todos os rolês, você banca tudo em casa. Você trabalha que nem uma égua. Você é uma mulher foda e poderia estar vivendo um amor com uma pessoa que te dá muito mais alegria e disposição todos os dias. Eu vou te amarrar numa pessoa como essa? Pra quê? Pra quê? Super respeito quem faz. Super respeito quem faz. Mas vendo a taxa de feminicídios aumentando todos os dias, vendo que as delegacias da mulher e boa parte dos países, do país, né, não tá tendo como usar o suporte necessário, viaturas necessárias, que as viaturas policiais, né, as medidas protetivas não são cumpridas da forma correta, e as viaturas, não vai ter viatura suficiente para poder socorrer todo mundo. Por que eu te coloco numa situação de risco como essa? É como você jogar cartas aqui e eu falar pro cara que eu tô jogando carta que a esposa dele trai ele com outra pessoa. Uma mulher pode fazer barraco? Pode chorar, espernear, fazer barraco se descobrir uma traição? Sim. Mas geralmente o homem, ó, pá, a consciência fica onde, não é mesmo? Mas é aquele ditado, né? Tome cuidado com quem quebra suas pernas, vende muletas pra você e depois fala que se não fosse por elas, você não daria. Então, às vezes, tem pessoas que arrumam sarna pra se coçar, porque de alguma forma sabe que vão ter que depois te socorrer de forma logística. Então, ela sempre vai estar ganhando dinheiro em cima de você. Tem que tomar cuidado com a segurança e bem-estar do consulente. Eu não tô dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Cada um sabe dos seus BO. Cada um sabe o que enfrenta dentro de casa, né? Mas se eu abro o oráculo toda vez que eu vejo um jogo de carta, eu instruo a consulente e tô vendo que o cara ele é uma pessoa tranquila, eu até passo o adoçamento sim, de boa. Mas a partir do momento que eu vejo no jogo que o cara é um abusador, é uma pessoa que não te respeita, que tem chifres com outras mulheres, ou que você é uma amante, e que esse cara nunca vai te assumir, mas ele tá te engambelando aí há 5, 10, 20 anos. Por que eu vou te amarrar uma pessoa dessas? Por que eu vou te oferecer um trabalho como esse? Mas vai do senso ético de cada um, não é mesmo? Não tem o que fazer. Dito isso, vamos ver se a memória do meu celular me permite gravar um vídeo hoje. Outro vídeo no caso, né? Embaralhei as cartas para não dar problema. Vou só dar mais uma embaralhada de leve, tá? Convido a quem se sentir chamada. O nosso próximo propósito do grupo Sol Gira será sobre autoestima. Por quê? Porque se você se considera e se considerar um gostoso, uma gostosa delícia, você não vai aceitar pouca bosta. O objetivo é esse, empoderar mulheres. É deixar você enxergar a perfeição que você é e o quanto você tá se rebaixando vários degraus para poder estar numa relação com uma pessoa que não supre 1/3 daquilo que você é, mas que fala que te ama. Pra você não aceitar pouca bosta, não aceitar amizade de merda, coisas nesse sentido, assim, coisa de leve, assim, a gente vai fazer aí um intensivão, né? Que vai ser basicamente composto por áudios e alguns exercícios. Nós iremos fazer o exercício do espelho, tá? E esse propósito ele vai começar dia 10 e acaba dia 30 de novembro. Ele será pago? Não, o propósito não será pago. O que é pago são as magias coletivas e individuais. O propósito nunca é pago. Eu nunca faço cobrando nada no grupo, porque eu deixo ali. Agora, se você vai fazer ou não, né? Porque tem gente que acha que porque tá no... Vamos reiniciar. Tem gente que acha que porque tá no grupo, automaticamente o propósito vai funcionar assim, ó. Mas tem que ouvir os áudios, tem que ler os exercícios e tem que fazer. É simples. É só dar o play. É de graça. Depois vocês reclamam que ninguém ajuda vocês. Aí a gente ajuda e vocês não fazem. Tá ali. Vou postar o link. Vamos começar no dia 10. Quem quiser vir com a gente, bora. Beleza? Então vamos fazer uma tiragem rápida, porque
O WhatsApp já está desligando na minha cara já. Isso quer dizer que a memória do celular já foi toda ocupada. E é só a memória do WhatsApp, porque o celular está muito de boa. Mas eu descobri conversas que estavam guardadas desde novembro do ano passado. Isso explica bastante coisa. Então vamos lá? Para casa. Convide-se para um encontro. Bora lá. Devagar é tempo de fazer uma pausa e contemplar antes da próxima etapa da jornada. Nesses momentos solitários e introspectivos que aprendemos as coisas mais interessantes e reveladoras sobre nós mesmas, convide-se para uma espécie de encontro, mesmo que seja apenas para passar a noite tranquila e aconchegante em casa. Aprecie a sua própria companhia. Você sabe que a mensagem do ano 9, porque a gente está no ano 9, nunca fez tanto sentido na vida? Eu acho que assim, foi um rolo compressor, a foice comeu solta, foram cortados vários vínculos, várias coisas, e algumas decisões ainda precisam ser tomadas até o final de dezembro para que seja entrado no ano 1 com mais tranquilidade, com mais facilidade. E talvez por conta desses cortes você esteja bem cansada. Talvez pensando que se a decisão que você tomou foi a certa, se a decisão que você vai tomar foi a certa. Pensando em tudo que aconteceu nesse ano maravilhoso de 2025, que deixou a gente até zonzo, né? Então vamos lá. E aqui no Oráculo da Mulher Sistêmica saiu a mensagem: o imediatismo te afeta da sua natureza divina. Valorize mais o poder do tempo em operar milagres. O processo é grandioso e também sobrenatural. A vida está acontecendo nele. Aprecie sua jornada. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Esse capítulo da sua vida te levará a um lugar extraordinário. Apenas se renda à magia do tempo. A afirmação: todos os dias eu escolho viver a magia do tempo. Tá me vindo aqui muito forte. Por que você não convida uma amiga? Faz uma festa do pijama? Ou passa uma tarde de café com um bolinho de fubá? E faça uma roda de troca, sendo gratuita ou paga. Se for uma amiga, chama pra poder comer um bolo na sua casa, tá ligado? E desabafem sobre tudo que aconteceu nesses últimos tempos. Mas principalmente se escute se você não puder fazer essa roda. Pegue aí um Toddy bem quentinho, assim, um Nescau bem quentinho. Numa noite fria, né? Em São Paulo tá chovendo todos os dias, basicamente. Sente e pense em tudo que aconteceu nesse ano. Faça uma retrospectiva da Globo 2025. Lembre de tudo que aconteceu e as decisões que você tomou. Não tenha pressa. Talvez tomar algumas decisões seja para você algo que represente retroceder. E não é. Às vezes a gente precisa dar uma paradinha ou até dar uns passinhos para trás, vai quando a gente correr, pegar impulso e voar. Então não se coloque no papel de se sentir culpada nesse momento. Se você sentir que é o momento de você parar, sentar com chocolate quente ou com uma bebida alcoólica também, uma taça de vinho, entendeu? Uma draft gelada, uma Skol. E chorar. Coloque a música mais triste e chore. Sinta o luto. Ontem foi o dia de finados, né? E eu coloquei algumas coisas aqui nos status sobre luto de pessoas vivas. Lutos de finais de ciclo. É triste, mas acontece. Às vezes, tomar uma decisão muito grave ou terminar um ciclo faz a gente entrar em estado de luto. Isso é bem natural. O importante é você se respeitar e sentar e pensar nessas decisões e ver que o que você tomou de decisão não foi errado. Foi pro seu bem-estar. E isso não quer dizer que não vai doer. Às vezes dói bem mais também. Desistir de quem a gente ama ou desistir de algo que a gente queria muito que tivesse acontecido. Mas se for pro nosso bem, então não foi pecado. Respire e prossiga.